uma garota que começou a namorar aos 12 anos, ainda considerada uma criança pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e seguia namorando um rapaz de 22 anos aos 15 anos de idade, quando ela tinha 15 anos de idade. Termina o namoro, já expliquei para você o motivo de uma das brigas, né? Uma briga por causa de uma amizade virtual, uma coisa boba, uma coisa ridícula. E essa briga leva o rapaz desesperado com 2 armas para dentro do apartamento em que a garota morava. As imagens de Santo André são de desolação, as imagens de Santo André são do cemitério em que a família de Eloá presta a última homenagem à adolescente. Amanhã, às 9 horas da manhã, acontece o sepultamento da adolescente. Do lado de fora do cemitério, cerca de 2.500 pessoas, segundo contagem da Polícia Militar, continuam aguardando para prestar homenagem nessa fila organizada pela Guarda Civil do próprio município de Santo André. Nós continuamos com a nossa reportagem lá ao vivo, mas é importante sempre se perguntar qual é o próximo passo, qual é o futuro, em que medida esse caso também precisa suscitar debate sobre a ação policial, sobre a legislação brasileira. Eu vou conversar com o Roberto Delmanto, que é advogado criminalista. Doutor Roberto, seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. O senhor interpreta, assim como outros analistas que falaram com a Record News nos últimos dias, que este caso de Santo André é um divisor de águas, tanto para a ação policial em relação a sequestros passionais, quanto a ação da família em relação aos seus adolescentes? Eu concordo, Eduardo. Eu acho que de todo um fato doloroso como esse, nós acabamos tendo também uma lição, não é? Eu acho que a polícia foi, no mínimo, muito inábil na condução desse caso, né? Primeiramente, deixando que a Nayara se aproximasse, mesmo que não fosse para entrar, né? Mesmo que fosse até a porta. Quando em todos os sequestros, se é o sequestro de mais de uma pessoa, o que se procura é, na verdade, ir liberando as pessoas. São sequestrados 4 pessoas, vamos tentar reduzir a 3, a 2, a 1. E aí se fez de uma maneira contrária, né? E, em segundo lugar, todas as evidências até agora, vai ser o depoimento da Nayara que vai elucidar isso, mas indicam que a polícia explodiu a porta antes de que o rapaz fizesse qualquer disparo. Essa é a impressão que o senhor tem até aqui? Eu vi ontem a entrevista do perito Ricardo Molina, que é um perito conceituado. Isso. E ele chegava a essa conclusão técnica. Não houve disparos antes da invasão. Todos os indícios são nesse sentido. Eu acho que a palavra da Nayara, quando ela for ser ouvida no inquérito, vai ser a palavra que vai determinar exatamente isso. Mas que é a pergunta que impera, né, doutor? A pergunta que impera é essa. O que motivou a invasão? Que a polícia teve outras oportunidades para invadir o apartamento, isso é fato, já foi declarado pelo próprio comandante da operação, o comandante Eduardo Félix. Houve oportunidade, sim. A porta foi aberta para a saída da Nayara. Antes disso, a porta foi aberta para a saída de 2 adolescentes. A porta foi aberta para a saída de 2 cachorros. A porta foi aberta em diferentes momentos. O rapaz apareceu à janela em diferentes momentos, seja para disparar a esmo contra a multidão e contra os policiais, seja ao lado, atrás da refém, no momento em que era entregue a alimentação. Então, oportunidades para um tiro de comprometimento, né? Lembrando aqui ao telespectador que é o que as polícias mais hábeis do mundo utilizam em relação a sequestros como esse. O tiro de um sniper, um tiro efetivamente para matar, para derrubar o sequestrador. Houve oportunidade? Houve. Tinha a polícia a decisão nas mãos? Tinha. Optou pelo quê? Por não atirar. Em momentos como esse daí, ó, o rapaz aparece ali atrás. É arriscado? Extremamente, não tenha dúvida, né, doutor? É arriscado toda a vida. Mas o policial tem a oportunidade técnica de optar. E não optou, segundo palavras do coronel, doutor, porque tinha receio da repercussão disso na opinião pública, já que se tratava de um rapaz jovem, trabalhador e que não tinha antecedentes criminais. Então, essas questões colocadas e a questão de o que motivou a invasão efetiva da polícia é que ainda permanece sem resposta. O senhor acha que a Nayara vai esclarecer isso? Eu acho que o depoimento dela vai ser importantíssimo, né? Embora as evidências pelo barulho da explosão, que não se confunde com o barulho dos tiros, o Ricardo Molina diz que dá até para distinguir o que seria um disparo de arma de borracha de um disparo de arma verdadeira. Quer dizer, existe técnica e tecnologia para isso? Segundo ele, existe. Agora, eu acho que
o depoimento dela vai ser realmente o depoimento decisivo. Agora, é preciso que ela preste esse depoimento em boas condições, não é? Podendo realmente, boas condições psicológicas, boas condições de saúde, com a emoção, assim, um pouco refeita, né? Para que nós tenhamos realmente dados positivos e objetivos. Agora, eu queria, dentro do que você falou, lhe dizer que eu acho que é uma orientação que muitas vezes é dada errada aos policiais militares. Que orientação? A vida humana, né? A vida humana é o bem maior, não é? Porque nessa existência, há outros que acreditam em outras existências, mas nesta, ela é o bem maior, né? Então, o que eu tenho visto muitas vezes em assaltos a bancos, bancos que têm seguros, com sequestro de pessoas, é a preocupação muitas vezes maior com o patrimônio, maior com a performance policial, ou então com a opinião pública, quando, na verdade, nós tínhamos sempre de preservar o quê? A vida humana. Eu acho que essa invasão só deveria ser feita depois de esgotado todos os recursos. Ah, mas o pessoal estava cansado. Substitua por outra equipe, né? Então, o senhor, a sua opinião, não lhe importa o tempo que dure o sequestro? Poderia ter durado 15 dias, um mês. O importante era esgotar todos os recursos para salvar 2 vidas humanas. Mas a polícia não fez isso? Eu acho que não, né? Tudo indica que não, né? Mas nos depoimentos, nas gravações que se tem da conversa entre a polícia e o sequestrador, nos últimos momentos, o que a polícia diz haver era uma demonstração clara de que o rapaz tinha voltado atrás. Quer dizer, o rapaz dizia, manda invadir. E essa gravação nós temos, coloca no ponto, daqui a pouquinho a gente vai exibir. O rapaz dizia, por favor, pede para invadir. Dizia-se insatisfeito, dizia que tinha desistido da própria vida, dava sinais de depressão. Como é que o senhor negocia com alguém de instabilidade emocional, doutor? Olha, eu acho que justamente não levando uma pessoa instável, você não pode levar a ferro e fogo as palavras dele. Eu estou pensando em me matar, eu estou pensando em desistir. Ele também, pouco tempo antes, havia pedido uma garantia da sua integridade física. Verdade, Houve verdade. aquele documento da promotoria. O fato passado dele ter liberado a Nayara, eu acho que também representou um ponto positivo, né? Então, eu vejo que, na minha opinião, não foram esgotados todos os recursos, sacrificou-se uma vida de uma jovem, né? A outra poderia também ter morrido, né? E de toda essa tragédia, o que nós vemos apenas é este ato muito bonito da família, uma família simples, humilde, de consentir na doação dos órgãos, né? Então, veja, dentro de uma tragédia dessas, né, nós conseguimos, dentro de erros muito graves da polícia, eu acho que vai haver uma ação de indenização por danos materiais e morais contra o Estado, tanto da família da Nayara quanto da família do Eloá, se assim o desejarem. E eu acho que houve esse lado, dentro dessa tragédia, esse lado bonito. Essa conscientização da doação de órgãos. Sem dúvida alguma, é decisão pela doação de órgãos que está salvando e vai salvar a vida de pelo menos 7 pessoas. Uma vida já foi salva essa madrugada, uma mulher de 39 anos que recebeu o coração da Eloá. Ela foi operada aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, uma cirurgia de 5 horas, bem sucedida. Uma mulher que nasceu com uma doença no coração, não tinha possibilidades de sobreviver muito mais tempo, recebeu o coração e passa bem. Passa bem. Essa é a informação mais importante. E, além disso, o senhor ainda tem pulmões, rins, fígado, córneas. A cirurgia foi feita na Beneficência Portuguesa. Corrigindo aqui. Agora, o que eu queria entrar no assunto com o senhor que é advogado criminalista, o senhor falou com alguma certeza em relação a essa ação por reparação de danos contra o Estado, Sim. Que é o chefe da polícia, né? Exatamente. Quer dizer, o governo do Estado é o chefe da polícia que agiu naquele momento. Eu lhe pergunto, normalmente o advogado-geral, né, o procurador-geral, o defensor-geral do Estado, tem o papel de defender o Estado para não ter prejuízo, para não perder ações na justiça. Sim. Num caso como esse, que opinião o senhor tem? O Estado deve recorrer de uma ação como essa ou deve pagar sem reclamar? Aí é uma questão de caso a caso, né? Na verdade, eu entendo que se a família não tiver condições, a Constituição prevê que a Defensoria Pública faça essa ação. Se não houver defensores públicos suficientes, como é o caso de São Paulo, que foi instalada a Defensoria, cabe também, por imperativo constitucional, que o Ministério Público faça essa ação, certo? Agora, como o Estado vai se defender, se ele vai confessar a ação ou não, né? Eu acho que
acho que o mínimo que se pode fazer numa tragédia dessa... É dar toda assistência. Né? Dar toda assistência e que a família receba alguma remuneração, alguma indenização, que nunca vai ser, logicamente, nada que de longe traga essa moça de volta, que não vai trazer. Mas servirá de algum conforto e de alguma forma de justiça. Esse debate é interessante porque às vezes a gente não conhece o papel e as obrigações do Estado, né? Eu já conversei com governadores, com prefeitos em diferentes condições, né? Ou seja, por ações de reintegração reintegração de posse, em que o Estado é instado a devolver aquela área, a cumprir determinada ordem judicial, em não cumprindo pode responder na justiça, e o que eu sempre ouvi falar é que o Estado é obrigado a recorrer, quer dizer, o Estado não pode admitir perder dinheiro público sem uma justificativa. Agora, num caso como esse, em que a família humilde vê-se vítima de uma ação fracassada da polícia, será que o Estado deve recorrer ou deve pagar sem reclamar? Primeiramente, nós devemos saber se vai haver essa ação ou não. Vai depender da vontade das famílias. Da família. Certo? E também da Nayara. Né? Segundo lugar, se essa ação vai ser julgada procedente ou não. Né? Como é que isso vai aportar o Estado? Agora, eu acho que não há essa regra de o Estado deve sempre recorrer. Eu acho que é uma questão de bom senso, tem que ter bom senso, justiça. E eu acho que aí, na verdade, o chefe do Poder Executivo, não é? No caso, o governador, que foi visitar a Nayara no hospital, eu acho que a orientação vai ser final, vai ser dele, não é? E eu acho que a justiça seria admitir uma indenização justa, porque toda evidência é que houve realmente um erro grave na conduta da Polícia Militar. E qual a sua opinião, doutor Roberto Delmanto, em relação à responsabilização criminal dos comandantes da operação? Quer dizer, o comandante da operação pode responder criminalmente por algum tipo de erro, por algum tipo de falha? Eu acho que ele pode responder... Ou pela devolução da moça? Eu acho que ele pode responder administrativamente, né? Porque aí nós teríamos sempre tem visto um crime, um crime doloso, uma intenção de causar mal, colocar ela em risco, né? Eu acredito que não. Eu acredito que, em princípio, ele poderá ser responsabilizado dentro da corporação dele, administrativamente. E outra, ninguém duvida aqui das melhores intenções desse comandante, seja dele ou de qualquer outra pessoa que participou dessa operação. Ninguém duvida aqui, na Record News, na sociedade brasileira, da melhor intenção desse comandante. Agora, efetivamente, ele ali é o senhor dos atos dele, né? Quer dizer, exatamente. Ele é quem toma a decisão e pode responder, então, o senhor me diz, não criminalmente, mas administrativamente por isso. Dentro da corporação, né, com sanção disciplinar. Eu vejo assim. Agora, você sabe sempre, por que o chefe do Poder Executivo responde pelo Estado? Porque cabe a ele, eventualmente, a culpa em eleger, escolher as pessoas e em vigilando e vigiar. É preciso saber qual é a orientação que o comandante da Polícia Militar recebe do secretário de Segurança Pública, que, por sua vez, recebe do governador, para agir nesses casos. Antes de nós culparmos o comandante de uma operação, um soldado que invadiu a casa, um sargento, é preciso saber como é que essa orientação tem sido dada para esses casos. Agora, será que efetivamente o senhor precisa ter uma orientação? Será que efetivamente o senhor precisa ter interferência política na decisão técnica nesses momentos? O que eu tenho visto em relação a diferentes casos é que o senhor teve uma transição, uma mudança de uns tempos para cá. No caso do ônibus 174 no Rio de Janeiro, o governador liga para o comandante da operação, dá o seu ponto de vista. No caso Adriane Caringe, há uma manifestação política também em relação a como a polícia deve agir naquele momento. De uns tempos para cá, isso eu ouvi de um dos fundadores do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, BOP, há muito pouco ou nenhuma interferência política em ações desse tipo, que são eminentemente técnicas, e a decisão do comandante, por isso só, é tão valiosa. E por isso só requer todo tipo de responsabilidade. Mas vamos estender esse debate. Eu acho o seguinte, que quando eu falei em orientação política, não é uma orientação de interferência. A questão é uma questão militar, policial militar, uma questão técnica. Eu digo na política. Qual é a política do Estado de São Paulo em casos semelhantes? Não é? Qual é a prioridade? Até que ponto essa prioridade da vida humana? Ela deve ser uma prioridade absoluta, no meu de ver, sim. Só em situações excepcionalíssimas que nós poderíamos não ter essa
prioridade, quando estivesse, por exemplo, em risco a vida de uma outra pessoa, a vida de um policial. Não me parece, infelizmente, que foi o caso. O senhor continua acompanhando imagens ao vivo de Santo André. Essas são imagens recuperadas agora há pouco. Não, essas são imagens ao vivo. Imagens ao vivo de Santo André, a entrada das pessoas até o velório da adolescente Eloá. Olha quanta gente, é de ficar impressionado. São policiais, são guardas civis do município de Santo André, são policiais militares orientando essa entrada. Eu vi muitos adolescentes, eu vi muitos jovens, vi muitos pais, vi gente de toda a ordem, gente que conhecia a garota e a família e gente que nunca viu a família ou a garota na vida, que conheceu o caso pela televisão, num fenômeno analisado agora há pouco por uma psicóloga na Record News, que é muito interessante, que é um momento em que o cidadão em casa se sente no lugar daquela pessoa, quer dizer, se põe no lugar, se sente refém, tal qual aquela garota. Mas eu quero voltar à questão técnica, à questão da ação policial. Você continua acompanhando as imagens do velório aí ao vivo. E quero chamar para esse debate o doutor Jorge Lordello, que é especialista em segurança e pesquisador criminal. Doutor, mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu quero chamar aqui o comentarista de segurança Percival de Souza, que falou mais cedo, analisando a comparação, a instrução que foi dada pelo IML sobre os tiros que atingiram a Eloá. Veja o que Percival de Souza falou a respeito do assunto. O Instituto Médico Legal recebeu o corpo de Nayara após a retirada dos órgãos que seriam doados. Se verificou que o tiro que atravessou a sua cabeça foi disparado a queima-roupa. Havia sinais no corpo nesse sentido, mas o IML conseguiu devolver o corpo de Eloá à família sem que fosse necessário lacrar o caixão. O corpo de Eloá está envolto em muitas muitas flores, e o orifício provocado pela entrada do projétil fatal, ele está protegido por panos. A aparência de Eloá é serena, a aparência dela, o rosto dela exibe uma aparência tranquila. A perícia já tem condições de revelar que a primeira das duas meninas a ser atingida foi a Eloá, por um disparo feito a curtíssima distância. Nayara assistiu a essa cena. Depois, provavelmente, ela viu o Lindenberg caminhando em sua direção. Tentou se proteger, chegou a levantar uma das mãos e foi alvejada também. Portanto, ela, além das provas periciais feitas no local e além do exame necroscópico, ela é a única testemunha presencial dos fatos. É ela que vai contar exatamente tudo o que aconteceu dentro do apartamento. Eu vou aprofundar o que disse Percival de Souza a respeito do trabalho da polícia científica, dos peritos que já estiveram no apartamento, o que aconteceu efetivamente dentro desse apartamento, o que originou a entrada, a invasão da polícia militar de São Paulo. Foi mesmo um disparo ouvido antes ou não foi um disparo? Os disparos ocorreram no momento da ação. É preciso lembrar que a advogada de Lindenberg Alves, que esteve com ele na cadeia hoje de manhã, disse, reproduzindo fala do sequestrador, de que ele efetuou os disparos no susto. Disse Lindenberg, a advogada dele, que ele atirou contra as duas e contra os policiais no momento da invasão, durante a invasão e não antes. Então você tem uma versão apresentada pela polícia de que entrou após um disparo, uma versão apresentada pelo sequestrador e a versão que esperamos ser dada muito proximamente pela adolescente Nayara, que esteve lá dentro, obviamente depois ajuntada aí aos autos desse inquérito policial. Olha, o velório prossegue em Santo André, nossa reportagem lá ao vivo, daqui a pouco com outras informações. É um grandioso número de pessoas que continua passando lá por dentro. Vamos voltar aqui à questão, à cena do crime. Doutor Lordello, qual a impressão que o senhor tem da fala do Percival, da análise até agora passada pelo IML e da análise de especialistas no assunto? Veja bem, os disparos provocados por Lindenberg foram disparos dolosos. Independentemente, nós não sabemos ainda se houve aquele primeiro disparo antes dos explosivos detonados pelos policiais do GAT. Nós pudemos perceber que os disparos foram de cima para baixo, inicialmente 2 disparos contra Eloá, e hoje de manhã eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Homero, que foi o policial que atendeu as duas moças, e ele me disse que na impressão dele a Eloá levou 2 disparos de cima para baixo na virilha e na cabeça, e em seguida Lindenberg dispara contra a cabeça também da menina Nayara. E ele teria feito mais um disparo contra os policiais. Na realidade, a invasão, independentemente se houve o tiro ou não, era necessária. O comando
do GAT não deve ser responsabilizado por isso. Só faço um adendo ao comentário do Dr. Delmanto em relação à liberação da menina que se tornou refém. Já comentamos aqui que há padrões internacionais de conduta que refém liberado não deve voltar sequer ao local do crime. E pela nossa legislação, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, há um delito que coloca quando alguma autoridade ou não sendo autoridade, a pessoa coloca em risco a segurança e a vida de crianças e adolescentes. E quer queira, quer não, podemos falar em fatalidade relacionado à morte de Eloá. Mas em relação a Nayara, esse tiro que ela levou e que vai levar no mínimo 8 meses para se recuperar, realmente poderia ter sido evitado. Olha, enquanto o doutor Lordello fala, nós estamos vendo imagens do condomínio, feitas hoje pela manhã pelas equipes da Record. Você tem, inclusive, imagens de dentro do apartamento feitas através de um vidro. Imagens de dentro do apartamento da cena do crime. Cena que já foi periciada uma vez e pode ser periciada outras vezes. Essa aí é a janela do banheiro, por onde o rapaz disparou várias vezes. E essas são fotos já divulgadas pela perícia, já divulgadas à imprensa, sobre como ficou o local do crime. Você nota que aquele colchonete dobrado ali é o colchonete em que estava o colchão, em que estava a garota Nayara, deitada. E no sofá, ao lado desse colchonete, estava a Eloá. O apartamento completamente revirado, um rack de televisão estava atrás da porta, um rack de televisão estava atrás da porta. Os policiais precisaram derrubar esse rack, passar por tudo. Levou algo em torno de 10 segundos entre a explosão, né, entre o explosivo que foi usado e a entrada efetivamente dos policiais. O que também, na opinião de alguns especialistas, deu tempo para os disparos do sequestrador. O senhor concorda, doutor? Um detalhe, viu, Eduardo? A habilidade que teve o Lindenberg em efetuar 3 disparos contra as meninas e acertar. Eu posso te garantir, eu tenho habilidade com arma de fogo, mas a gente sabe que em situação de estresse é muito difícil você acertar um tiro, mesmo de perto. A perícia parece que já constatou que os tiros foram a curta distância, mas o que me impressionou, uma habilidade desse rapaz em fazer 3 disparos, acertou os 3 disparos na região craniana e também fez um disparo contra o policial que só não recebeu tiro por causa do equipamento que ele portava. Eu quero apresentar a psicóloga Fabiana Safi. É Safi ou Safi, doutora? Safi. Safi, que é psicóloga do Núcleo Forense do Instituto de Psiquiatria do HC. Obrigado por estar conosco essa tarde. Eu que agradeço o convite. Nós esperamos muito contar com a sua colaboração, até porque se esse caso é interpretado como um divisor de águas em relação à ação policial, também o é em relação a como as famílias devem tratar seus adolescentes e como efetivamente deve haver a condução do caso em relação a esse rapaz que continua preso. Camila Busnello tem informações ao vivo, vamos ouvi-la. 5.000 pessoas, Gotino, esperam do lado de fora, aqui no cemitério, para entrar aqui na sala do velório. É impressionante o número de pessoas, muita gente já passou mal, inclusive por causa da quantidade de pessoas. 2 tiveram que ser atendidas pelas ambulâncias do SAMU e esta é a visão que a gente tem agora. São faixas estendidas aqui em frente e todo mundo que quer vir prestar uma homenagem a Eloá Cristina Pimentel, Gotino. Olha, a Camila falando ao vivo do cemitério em Santo André, 5.000 pessoas, hein? Quando começamos essa transmissão, eram 2.000 pessoas, segundo contagem da Polícia Militar. E o que chama a atenção é que a maioria absoluta dos jovens, adolescentes, pais, mães que estão aí, sequer conheceram Eloá. É um fenômeno que depois a doutora pode me ajudar. As pessoas se sentiram dentro daquele apartamento, se sentiram reféns, assim como a Eloá, se colocaram na posição da família e agora querem dizer, olha, eu, em casa, acompanhando o drama da sua filha, me senti tal qual ela, refém daquela situação toda. Mas antes, eu cito aqui uma divergência entre o doutor Delmanto e o doutor Jorge Lordello, que pode ser dirimida a partir da nossa conversa aqui. O doutor Delmanto me pareceu ser contrário à invasão da polícia em qualquer hipótese, até o desfecho da negociação. E o doutor Lordello acreditava que a invasão era oportuna e precisava ser feita talvez até antes. É isso? Eu vejo o seguinte, quer dizer, com respeito ao doutor Lordello, que é um especialista numa outra área, eu sou advogado criminalista, mas eu acho que não se chegou o momento, né? Se houvesse realmente, por exemplo, um disparo dentro do apartamento, né? Que ele poderia ter atirado ou estar atirando numa pessoa, eu acho que seria aí uma motivação para a polícia invadir. Mas houve, doutor, houve só 3 disparos dentro do apartamento, 2 fora e 3 dentro.
No primeiro dia, 2 disparos. Na sexta-feira, houve um disparo de manhã e talvez esse suposto disparo às 6 da tarde, né? O que, na realidade, doutor, nós precisamos entender é que em casos de tomada de refém, nós temos uma questão. Quero tentar ordenar do zero. O policial chega à ocorrência. O que ele precisa primeiro descobrir, Eduardo? Descobrir o seguinte: trata-se de um psicopata e maníaco? Não era. Segunda possibilidade, trata-se de uma pessoa motivada politicamente, um terrorista? Também ele constatou que não era. 3, é uma extorsão mediante sequestro? Foi verificado rapidamente que não era. É um assalto que foi frustrado? Também não era. Sobrou a última opção, pessoas com problemas de ordem emocional, normalmente ligado ao crime passional. Então aí, essa identificação, tenho certeza que os homens do GAT chegaram com muita rapidez. Segunda questão que os policiais têm que levantar, isso no mundo inteiro. Essa pessoa quer negociar ou não quer negociar? Isso é que nós temos que verificar. A pessoa que quer negociar, ela preserva a vida dela, Eduardo. A pessoa que não quer negociar, ela não preserva a vida dela e nem a vida dos reféns. Esta constatação, nós temos que saber até que ponto os policiais do GAT chegaram a essa conclusão. E ao chegar a essa conclusão, qualquer cartilha de gerenciamento de crise diz o seguinte: há necessidade do uso do sniper ou da invasão. Por quê? Porque uma pessoa que não negocia, ela não está preocupada com a própria vida a mais. Ela quer pôr a cabo a vida dela e a vida das pessoas que estão com ela. Então nós entendemos que a melhor opção seria o que o próprio comandante Félix disse, que em 4 oportunidades os atiradores de elite do GAT tiveram a um raio de 10 metros o Lindenberg sozinho. E aí ele poderia ter sido alvejado. Doutor Delmanto. Olha, eu acho que o que o doutor Lordello falou, tiros que houve para fora da janela foram no outro dia. No dia em si, onde ele ia manifestar, assim, uma intenção de negociar, pedir um documento de uma autoridade judicial ou da promotoria, no sentido de ter preservado a sua integridade. Desculpe interrompê-lo, mas o repórter João Fernandes tem informações de Santo André. Vamos acompanhá-lo. Continua Nayara, que permanece na unidade semi-intensiva para evitar assédios. Ao meu lado, como você disse, o médico, o cirurgião, dentista, doutor Gabriel Pastore. Qual é o estado de saúde dela no momento? A Nayara continua estável, ela apresenta um quadro de melhora progressiva. No dia de hoje ela começamos a introduzir alimentação mais palatável para ela, alimentos mais sólidos, ela voltou a mastigar, ela continua respirando muito bem pelo nariz, quer dizer, todas as nossas expectativas estão sendo cumpridas, né? A melhora dela continua sendo bem expressiva, então a gente provavelmente vai conseguir cumprir o programa de dar alta para ela até o meio da semana. A bala atingiu o rosto da garota, o rosto de Nayara. Qual que foi a trajetória desse projétil, doutor? Então, o projétil entrou no orifício de entrada do lado direito do nariz e ele fraturou a maxila, que é o osso que suporta os dentes e dá o suporte para o nariz, e foi se dirigindo de forma descendente até o canino do outro lado, o dente canino do outro lado, do lado esquerdo. E lá ele parou. Ela já passou por uma cirurgia, ela vai precisar de outra? Ela foi operada na sexta-feira, assim que ela chegou do incidente, de urgência. Foi feita o tratamento de urgência necessário para ela naquele momento. Ela de lá, desde então, vem evoluindo muito bem e provavelmente amanhã ou quarta-feira ela deve fazer um procedimento odontológico convencional, simples. Ela está com um aparelho cirúrgico na cavidade oral, que dá estabilidade para os dentes para ela. E na quarta-feira a gente vai trocar por um aparelho menos agressivo, um aparelho que ela pode ir para casa com ele, que facilita a higienização. E dessa forma ela vai poder ter alta provavelmente a partir de quarta-feira. A gente não tem a data certa ainda, mas a partir de quarta-feira. Doutor, hoje ela recebeu a notícia que a melhor amiga, Eloá, morreu. Como que foi dada essa notícia? Como que ela recebeu? Na verdade, eu não tive contato com ela após esse momento e o contato da minha equipe com ela é exclusivamente voltado para a área clínica da nossa atividade. A gente não avalia, não tem capacidade para avaliar, nem competência para avaliar isso. Ela está sendo assistida pela equipe de psiquiatria e psicologia do nosso hospital e talvez eles tenham melhores informações para passar a respeito da parte psicológica da paciente. Ok, Gotino. Ok, olha, essa foi a informação do repórter João Fernandes, ouvindo direto de Santo André, em frente à Santa Casa, o médico que cuidou da garota Nayara. Mais cedo, inclusive,
Eu conversei com o coordenador da equipe que atendeu a Nayara, também um cirurgião. Ele nos disse que efetivamente quarta-feira ela deve ser liberada, ela está consciente durante todo o momento, reagiu hoje, obviamente, com tristeza à notícia de que a amiga dela, amiga de infância, amiga desde o ensino fundamental, havia morrido. E ela, Nayara, que fez de tudo para evitar que esse fosse o desfecho, né? Decidiu não sair quando teve a oportunidade de sair do cativeiro, depois decidiu voltar, né, nessa medida polêmica, com concordância da polícia e da mãe da garota ao local do cativeiro, mas efetivamente o que se tem é uma informação de que ela vai se recuperar com as mínimas sequelas físicas, mas efetivamente com sequelas mentais ainda a serem dimensionadas. O doutor Lordello tem informação, inclusive, sobre a recuperação da garota, que deve demorar o quê? É verdade, eu conversei hoje com o doutor Homero de manhã, com o secretário